E aí, pessoal, hoje vou estar aqui realizando no canal uma questão que é de dinâmica dos corpos rígidos. Essa questão eu extraí diretamente desse livro aqui, do Física Nível Olímpico, do professor Ivan, e, e eu tirei essa questão aqui, que ela parece ser bem intuitiva, que utiliza assim, uns conceitos bem legais assim de mecânica, então por isso eu resolvi abordar ela. Eu vou ler aqui ela no livro, mas eu fiz aqui antes um desenho dela. Então, mas ela é até que bem intuitiva de entender. Então, assim, nesse problema vamos estudar os fundamentos físicos envolvidos que regem uma tacada em um jogo de sinuca. Né? Eu desenho um taco que vai impulsionar. A bola que receberá a tacada pode ser modelada como uma esfera rígida de massa M e raio R, livre para movimentar-se sobre uma mesa horizontal, cujo coeficiente de atrito com a bola é μ. Então, essa mesa tem irregularidades. A transferência de momento linear P durante a tacada é muito rápida, podendo ser considerado como instantâneo. Então, já facilita muitos cálculos. Um jogador habilidoso pode imprimir a bola de sinuca a diferentes movimentos, controlando tanto a quantidade de movimento P transferida quanto a altura de tacada H, medida a partir do centro da bola. E a aceleração é g. Então, olha só, tem 3 itens. Vamos começar aqui com o item A. Supondo que a tacada seja dada diretamente no centro da bola. Então, bem aqui, ó, que esteja bem aqui, ó, que a tacada seja bem nessa posição, H igual a 0, determine o intervalo de tempo necessário para que a bola atinja o regime de rolamento sem escorregamento. Porque acontece que pela tacada a bola ela vai escorregar, mas vai ter um ponto que ela só vai ter rolamento puro. E a gente quer determinar esse tempo entre essas duas condições. Então, assim, em problemas desse tipo, que ele já citou que esse objeto é uma esfera rígida, a gente vai analisar o movimento de translação do centro de massa e o movimento de rotação em torno do centro de massa. Ora, a gente pode começar aqui pensando no de translação, né? A gente vai aqui escrever como que a gente pode obter essa velocidade inicial. Ó. Ele já deu o P aqui. A gente sabe que essa bola tem uma massa e só que vocês sabem a definição da quantidade de movimento linear. No caso translacional, que é massa vezes velocidade, vai dar o P. Então você vai escrever, né, que essa... Como é que eu vou escrever? A velocidade. Então, essa velocidade inicial, a gente vai utilizar esse conceito, né? Então a gente diz que essa velocidade aqui, ela seria a quantidade de movimento dividido pela massa da bolinha. E assim, ó, enquanto a gente tem esse deslizamento, essa força de atrito vai estar meio que atrapalhando, né? Ela vai estar esse vetorzinho atrás, ao contrário do sentido do movimento. Então, é bom a gente ressaltar qual que é o módulo da nossa força de atrito, né? A gente já sabe onde está esse vetor, mas o módulo é o coeficiente de atrito vezes a normal, que no caso é a mesma coisa que o peso, né? Então, e, e claro que a gente também vai assumir a nossa resultante, né? Que é o único vetor agindo, então a gente acaba escrevendo, por consequência, que a resultante pela segunda lei de Newton da força de atrito. E a gente vai jogar, claro, dividindo. E então a gente quer aceleração, né? Então a aceleração é igual a força de atrito dividido pela massa. Mas olha só, o que é a força de atrito? É o μ vezes a normal. O que é a normal? O peso. O que é o peso? Massa vezes gravidade. Então, a gente tem que μ
vezes mg sobre m da aceleração. Daí você pode só cortar o m e você acaba chegando aqui para translação, que é um resultado bem importante, que a aceleração vai ser coeficiente de atrito vezes a gravidade. Então, acontece que se a gente for pensar exatamente nessa etapa, a gente pode escrever uma função da velocidade com o tempo. Como assim? A gente vai ter que essa velocidade em função do tempo nessa etapa, você concorda que ela vai diminuindo por causa da força de atrito, vai chegar no modo que vai só ter rolamento. E é justamente por isso que tem essa força constante agindo, que vai ser um movimento retilíneo uniformemente variado. Só que isso vai ser negativo, porque essa aceleração não está a favor. Então, no caso da aceleração, seria o atrito agindo, a força atrito. Então a gente escreve que seria a nossa velocidade inicial menos o que vai mudar com o tempo, menos a aceleração vezes o tempo. E então assim, a gente pode escrever que o que seria a nossa velocidade inicial, a gente já tem aqui. E o que a gente vai diminuir? A aceleração. E o que é aceleração? Isso aqui, ó, m vezes gravidade. Então, a gente escreve assim, ó, que velocidade em função do tempo é igual ao p sobre m, isso para a translação, né? Menos m vezes gravidade vezes tempo. Então isso aqui vai ser bem importante, na verdade. E agora a gente vai analisar a rotação em torno do centro de massa. Isso aqui, como a gente sabe que vai ter a altura zero, a gente pensa que a tacada não tem como exercer torque. Porque por causa que você vai pensar nesse vetor em relação à posição, você acaba percebendo que ele não vai exercer torque. E claro que então a gente pode escrever que o que seria a velocidade angular inicial? Ela vai ser zero. Relacionamos também com que a aceleração angular, né, devido a essa força de atrito que está agindo, que a gente tem que o torque, porque a gente tem que pensar agora no torque, como se fosse aqui uma alavanca, né, que a gente vai ter o produto entre esse módulo da força de atrito com, então, esse produto desse módulo da força de atrito com a distância entre o centro aqui, que é o raio. Então, a gente pode pensar assim, ó, que então a gente vai ressaltar aqui a rotação, porque a gente já fez antes. Na verdade, eu vou ser, então, ó, só para deixar mais aqui, então a gente vai ter aqui, isso aqui é com a translação, isso aqui vai ser com a rotação. Então, olha só, a gente tem aqui que o que seria o nosso torque, porque a gente está analisando aqui. Então, o torque, o que ele seria? Ele seria, então, nesse caso, a força de atrito multiplicado pela distância ali, que é o raio. E a gente tem, então, o que é a força de atrito, m vezes o peso, e multiplicado pelo raio. Então, isso vai ser igual a mi mg vezes o raio. E agora, vamos lembrar da segunda lei de Newton na forma rotacional, que então a gente associa a massa aceleração com momento de inércia vezes velocidade, aceleração angular, que então fica o i, né? Então a gente escreve aqui que o i, então o momento de inércia vezes a aceleração angular na parte rotacional é igual o torque resultante, né? Eu vou escrever assim. Então, você pode aqui isolar, né, a nossa aceleração, que vai ficar assim. E agora a gente tem que lembrar agora de um resultado bem importante,
que é o momento de inércia de uma esfera. É assim, que tem vários modos de você provar isso, utilizando cálculo. Eu vi por integrais, que fica assim bem interessante, bom você ter essa definição antes, que daí o que seria o momento de inércia de uma esfera? Ele seria então o resultado pronto, que é 2/5 da massa vezes o raio ao quadrado. Então isso é o momento de inércia. Como ele está embaixo, você vai inverter, daí você vai aplicar essa definição do IG, daí a gente vai cortar, cadê aqui, a massa, né, de cima com a massa de baixo, daí o raio também aqui por esse valor aqui, então só vai ficar com o raio no denominador, então tu vai ficar, inverter, 5 multiplicado por μ, porque vai cortar a massa, vezes a gravidade, isso dividido, daí o que vai sobrar, que é o 2, né, que vem dos 2/5, vezes o raio, cortou em cima. Então isso aqui seria a nossa aceleração angular. Agora, dependendo das condições aqui que a gente tem, a gente pode acabar escrevendo o ômega em função do tempo como a velocidade angular pelo tempo. E a gente pode, no caso, só multiplicar aqui pra gente isso aqui pelo tempo, pra gente obter o nosso ômega em função do tempo. Então, assim, ó, uma condição muito importante pra gente trabalhar aqui é a gente usar aqui, nesse caso, a velocidade em função do tempo, o ômega, né, em função do tempo, vezes o raio, para dar essa velocidade linear. E só que nesse instante, então a gente vai. E o que a gente vai igualar? Então, isso aqui. Então, a gente vai igualar isso aqui. No caso, a gente vai usar o tempo que a gente vai querer. Então, P sobre M menos I gravidade vezes tempo. Com o quê? Com isso aqui multiplicado pelo tempo para a gente chegar nesse ômega em função do tempo. Então, essa condição que vai ligar é que ela vai ligar essas duas partes, que daí você só vai isolar esse tempo e vai chegar. Então vai ficar assim, ó, que P sobre M, né, menos μgt. Então, que P sobre M menos μ vezes gravidade vezes o tempo que a gente quer, né? Então vou marcar ele. Vai ser igual ao ômega em função do tempo, né? É igual. Então só para denotar aqui. Então, isso aqui vai ser igual ao ômega em função do tempo, que ele seria esse resultado aqui vezes o tempo. E a gente percebe que aqui, ó, que aqui a gente vai cortar o raio, né? Então já vou nem escrever o raio. Então, ó, isso aqui só vai ser igual, então, a 5 μg, daí tem o tempo ali, dividido pelo que? Dividido por 2. Que tá aqui porque só por 2, porque cortou o R. Então, o que falta? Qual que é o próximo passo? É só você isolar isso aqui. Eu já sei qual que é o resultado pronto, mas você vai isolar o tempo. Você vai, né, jogar pro outro lado isso aqui, deixar só ali nesse lado, vai igualar. Denominador ali vai entrar um pouco de matemática, então eu vou aqui avançar que o tempo que a gente quer, ele vai ficar esse resultado aqui, ó. 2 vezes essa quantidade de movimento dividido por 7 vezes coeficiente de atrito vezes o peso. Então isso aqui está respondido o item A. E agora o item B é muito interessante, porque olha o que o item B ele vai querer. Ele quer a altura dessa tacada para que o taco imprime um movimento sem deslizamento. Então, como assim? A gente tem que encontrar a altura exata
deixa eu até voltar aqui, ó. A altura exata que a gente vai imprimir essa tacada para que você tenha um movimento sem deslizamento. Porque ali no caso ele vai ter deslizamento. Então, acontece que a gente vai ter que perceber algumas propriedades, além de ter a definição que a gente vai utilizar de momento angular, quantidade de movimento, e aplicar ali umas condições para a gente chegar. Então, você tem que ter em mente isso. Talvez utilizar o teorema do impulso. Então, eu vou aqui responder o item B, né? Que ele quer saber essa altura. Altura em relação ao equador ali que você vai fazer. Então, qual seria essa altura? Talvez o valor seja um pouco óbvio se você conhece mais sobre o momento de inércia, assim, mas o raciocínio é muito interessante. Então, a gente tem que primeiro perceber que em qualquer lugar que a gente vai imprimir a tacada, ela vai ser transferida. Então, de qualquer jeito, vai transferir essa quantidade de movimento. Então, claro, né, que essa velocidade vai ser quantidade de movimento sobre a massa. Só que você tem que pensar na velocidade angular inicial. Só que como que eu vou determinar essa quantidade, como é que eu responder? Essa velocidade angular inicial é pela quantidade de momento angular. Então a gente tem que, no caso, uma quantidade de movimento angular que é transferido nessa posição. Então a gente vai escrever assim. Vou só separar aqui. Então a gente vai escrever que o momento angular ele seria o momento linear, né? Aqui, peraí que tá aparecendo um rho. Um momento linear multiplicado pela altura, né? Pra gente ter aqui escrito. E olha só, a gente vai utilizar ali o teorema do impulso, que ele é ali a variação da quantidade de momento linear, ali para translação. A gente vai então pegar esse impulso, né? Que é a força vezes o tempo. E a gente vai modelar essa força pra gente, em pequenas partes, pra gente juntar tudo com uma integral. Então, a gente vai pensar nessa etapa aqui, ó, pra gente calcular o nosso momento linear. Então, o que ele seria? Ele seria essa integração de todas as forças em função do tempo vezes os dt's, né? Só que desse intervalo de tempo, a gente vai integrar isso. A gente vai integrar isso de 0 até a variação de tempo vezes a força em função do tempo, porque ela está variando, vezes o dt, né? Então, assim, é bom lembrar a diferença que o L, ele vai... Então, qual que seria a nossa definição pro L, né? Ele seria integrar de 0 até o tempo que a gente escreveu aqui, desse torque, né? No caso, em função do tempo dt. E a gente vai relacionar isso com essa integral passada, que seria ali de 0 até a variação de tempo, no caso da altura, que a gente escreveu ali antes, vezes a força em função do tempo dt. E você vai calcular assim que ela está em relação ao tempo. Esse resultado ele é bem imediato, que dá altura vezes o momento linear. Então você vai estar escrevendo dessa forma o valor de L. Então é muito importante a gente lembrar que o L, que é o momento angular, ele é dado pelo momento de inércia vezes a velocidade angular aqui inicial, né?
Porque a gente tem relacionamento de inércia com a massa, de fica fácil, né? Massa vezes velocidade, mesma coisa que o linear. Então, assim, a gente tem que. Então, o que, que é o L que a gente chegou? É HP. É. Porque a gente definiu aqui, né? A integral ali. E o que, que seria o I? É 2 quintos de mr quadrado. E o que, que é o ômega inicial? O que é o ômega inicial? Ômega inicial, né? Tá, então, na verdade a gente quer saber ele, porque a gente vai isolar aqui. Então, olha só, a gente vai passar isso dividindo, inverto, fica aí embaixo, 5 em cima. Então, vou destacar aqui. Acho que vai ter espaço sim. Então, o ômega inicial, 5 vezes a altura vezes quantidade de movimento, dividido por 2, né? D vezes mr quadrado. Ok. Então aqui a gente tem o nosso velocidade angular inicial. Agora, aqui que vai vir aquela fórmula que une, que é a condição que a velocidade inicial, que vai ter esse torque para girar, você vai igualar ele com o velocidade angular vezes raio. Então a condição seria exatamente isso. Então a condição ela é que velocidade inicial, ômega inicial vezes raio. Então, isso seria a condição para o rolamento sem o deslizamento. Porque ele vai estar. Essa velocidade angular vai estar acompanhando a bolinha, né? Então ela vai estar com o rolamento puro e, consequentemente, a gente vai encontrar o que ele quer com que tenha esse rolamento puro sem deslizar. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai igualar a velocidade inicial que a gente escreveu aqui, né? É P sobre M. Então a gente iguala o P sobre M com isso aqui vezes o raio. Então, isso aqui, raio em cima cortou, vai ficar raio só embaixo. Então isso aqui, ó, vai ficar igual a 5 HP sobre 2 MR. E olha só que interessante, a gente pode cortar o P com o P, pode cortar o M com o M, e a gente vai então só aqui isolar a nossa altura, que é o que a gente quer, vai isolar, aqui vai multiplicar, vai ficar 2. Então, olha só, qual que é a altura que você tem que acertar para com que a bolinha ela não deslize. Então, vai ficar aqui, então é 2 quintos, então vai ficar 2 quintos do que? Do raio, do valor do raio. Então, isso aqui é um valor assim que parece um problema às vezes até um pouco simples, assim, que você pensa como que 2 quintos tem a ver com isso. Ele vem desse momento de inércia aqui. Então a gente tem o valor que a gente quis do tempo, o valor da altura e o que o item C quer. É só mais para você. Ele não dá muitos cálculos, não. Ele só quer que você ele pede, descreva o movimento da bola de bilhar após o instante que ela atinge a condição de rolamento sem deslizamento. Então, você vai. Ele fala: considere que as únicas formas de atrito entre a mesa e a bola são atrito de estático e dinâmico e dissipe outras formas, tipo calor, som, assim. Então, então após que ele vai atingir a bolinha de. Eu não vou escrever muito, não, mas depois que ela atinge o rolamento sem deslizamento, ela vai ficar só sob a ação da força de atrito estático. Só que a força de atrito estático não vai fazer nenhum trabalho e que não vai fazer trabalho não vai mudar porque não vai parar de deslizar e ela não vai dissipar energia. Então, como é que eu posso descrever que então
depois que a bolinha para de deslizar, né? Então, depois que ela para de deslizar, você pode escrever que força de atrito estático não vai exercer trabalho. Depois que a bolinha para de deslizar. Então, acontece que, como não tem outras formas de dissipação que falou ali, o seu centro de massa, de massa, ele permanece em movimento retilíneo uniforme constante. Então, ele vai permanecer em movimento retilíneo uniforme constante. Então, seria praticamente isso. Então, a bolinha ela vai estar assim, vai ter esse atrito. Vai ter uma hora que esse atrito vai cessar e o atrito ele vai, né, vai ficar estático, não vai exercer trabalho e o centro de massa vai ficar assim com esse MRU constante. Então isso aqui foi uma questão de dinâmica do corpo rígido do livro do professor Ivan, muito legal a questão. Então esse foi a questão de hoje, que acho que deu bastante tempo.